iniciar mais uma semana de vídeos. Hoje no nosso vídeo de história vamos ver um conteúdo novo, vamos falar sobre a imigração. Você vai pegar o seu livro didático, vai abrir na página 78 e nós vamos realizar as atividades da página 78 até a página 83. Vamos lá? A imigração. Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores necessitavam de mais mão de obras em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus com promessas de trabalho, terras e oportunidade de enriquecimento, incentivando a vinda de imigrantes. Estima-se que entre 1891 e 1900, o Brasil tenha recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. Nós vimos que a descoberta do Brasil, no ano de 1500, os portugueses trouxeram para cá negros e escravizaram esses negros, escravizaram também os índios, mas aí aconteceram muitas revoluções, muitas coisas, e a produção do café, que na época da colonização, na época das capitanias, quando o país foi dividido, era o cultivo da cana-de-açúcar e também a cafeicultura. Então, o crescimento da produção de café, os cafeicultores, eles necessitavam de mão de obra. E com as revoluções, com as fugas, não existia mais aí a escravidão, então foi necessário mão de obra assalariada. E aí o Brasil passou a fazer campanhas nos outros países para incentivar as pessoas a virem ao nosso país para trabalharem. O que é que eles diziam? Que as pessoas aqui poderiam até enriquecer, ganhar terras, promessas de trabalho, e isso atraía. E durante 9 anos, de 1891 a 1900, o Brasil recebeu aproximadamente, estima-se aí, 1 milhão de imigrantes. As principais capitanias com fixação de imigrantes europeus no século XIX. Vamos ver aí quais foram as principais capitanias que tiveram a maior fixação de imigrantes. Muitos imigrantes chegaram ao Brasil no final do século XIX, ou seja, 1900, e início do século XX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países: Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. E aí você observa no mapa, Você tem um gráfico aí no seu mapa com o percentual dos italianos, dos portugueses, dos alemães e dos espanhóis. Então, os portugueses foram a maior população de imigrantes, aqui no nosso país. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foi para a região sul. Eles vieram aqui para essa região sul, pois o governo estava distribuindo lote de terra para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café em São Paulo. Os italianos, com a vinda da Itália, como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhorar sua situação. Os trabalhos nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pegavam tudo o que precisavam nos armazéns dos próprios patrões nas fazendas. O acerto de contas era feito na época da colheita, mas como os patrões exploravam o preço dos produtos, visto que os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo de que precisavam, começavam a passar por grandes dificuldades financeiras. Então vejam bem, os italianos vinham, porque a vida na Itália já não era fácil, eles vinham para o Brasil. Chegando aqui, aqueles que não tinham condição de manter uma fazenda, eles iam trabalhar nas fazendas de café em São Paulo. Sendo que naquela época não era fácil, não era como hoje que você encontra um supermercado próximo à sua casa,
e dependendo da localidade até mais de um. Eram os próprios donos das fazendas que tinham ali aquele estabelecimento comercial para vender os suprimentos aos seus trabalhadores. E aí as pessoas iam trabalhando, comprando ao próprio patrão e na época de acertar a conta ficavam quase sem nada. Vamos ver os portugueses e espanhóis. A maioria dos portugueses e dos espanhóis foi morar nas cidades. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, conseguiam montar negócios e compravam imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalharam na agricultura e nas indústrias, além de terem sido grandes responsáveis pelo transporte de mercadoria. Já aí nós podemos ver que os portugueses eles tinham já uma condição de vida melhor, não é? Os alemães, muitos alemães foram para os estados do sul influenciados pelo clima. Esses imigrantes dedicaram-se às atividades de agricultura e pecuária. Na agricultura predominava a policultura, ou seja, o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas. Na pecuária, exploravam-se o couro, a carne, a carga e a montaria dos animais. E aqui na página 80 nós vamos ver um pouco sobre outros imigrantes, né, que não eram desses países, nem da Itália, nem da Alemanha, nem de Portugal, nem da Espanha. Outras etnias também vieram para o Brasil, mas em menor quantidade. Foram os turcos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, ucranianos, suíços e outros. Muitos turcos e sírio-libaneses dedicaram-se ao comércio pelas cidades do interior do Brasil. Outros se fixaram nas cidades, ainda mantendo o comércio como principal forma de trabalho. E aí no seu livro você vai observar os estados onde os turcos e os sírios-libaneses se fixaram no início do século XXI. Foi aqui, ó, no estado do Amazonas. Aí nós vamos ver mais essa região aqui, ó, Bahia, Minas e São Paulo. Então, Amazonas, Bahia, Minas e São Paulo foram os estados onde os turcos resolveram, né, se fixar e trabalhar com o comércio. Agora nós vamos ver qual é a diferença entre imigração e emigração. Veja, aqui você tem duas setas. Imigrante, né, a seta está indicando que você entra no país, e emigrante, a seta está indicando a saída. Então veja, imigração é a entrada de estrangeiros em um país. É a entrada de quem vem de outro país, vamos dizer no nosso, né? O imigrante vem de outro país para o Brasil. Imigração é a saída de pessoas do seu país, ou seja, eu estou aqui no Brasil e eu vou para outro país. Então, imigrante, entrada de estrangeiros. Emigrante, saída do país, do seu país de origem para outro. Agora nós vamos dar início ao nosso exercício. No primeiro quesito, utilizando os códigos, descubra as palavras a seguir. Então, na letra A e B, você vai ler movimento de pessoas que saem do seu país para viver em outro, né? Então, sai do país para viver em outro. Você vai trocar os símbolos e vai descobrir que movimento é esse. Como é chamado o movimento, né? Movimento de pessoas que entram em um país, vem de fora e entra para viver nele. Troca os símbolos e descubra o nome. Segundo, quais foram os incentivos do governo para atrair os imigrantes para o Brasil? Terceiro, pesquise qual é o sentido da palavra migração. O que é migrar? Quarto, sabemos que no início, entre 1880 e 1889, muitos imigrantes europeus vieram trabalhar no Brasil. Quais foram os países que tiveram maior fluxo de imigração nesse período? E aí você
já vimos, né? Você volta aí na página 78 e já vê a resposta. Quinto, observe o mapa abaixo e pinte as regiões de fixação dos imigrantes europeus no século XIX. E aí nós vimos que eles se fixaram na região sul, né? Na página 78 você observa o mapa e também aí pinta, né? Tem condição de responder. Sexto, pesquise em revistas, jornais ou na internet imagens que representam as influências culturais e econômicas que os imigrantes trouxeram para o país e cole-as abaixo. Então, aí você vai fazer a sua pesquisa e se você não encontrar a imagem para colar, você também pode representar a partir de um desenho. Sétimo, assinale a alternativa certa para cada afirmativa. Região onde a maioria dos imigrantes iniciou seu trabalho. Procura aí qual foi a região e marca um X. Principal objetivo do governo em doar terras para quem quisesse plantar. Qual era o principal objetivo? Era povoar a região sul, conquistar a confiança dos imigrantes ou construir fazendas de açúcar. C. Os imigrantes que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas lavouras, nas plantações ou nas fazendas de café. Oitavo, numere as afirmativas de acordo com a sequência dos fatos no texto. Os italianos começaram a passar dificuldades financeiras. Os imigrantes compravam tudo do que precisavam nos armazéns dos próprios fazendeiros. Os patrões exploravam o preço dos produtos. O acerto de contas era feito na época da colheita do café. O trabalho nas fazendas era muito difícil. Você vai aí colocar esses fatos na sequência, não é? O que era que acontecia primeiro, coloca o número 1. E aí você vai enumerando até o último fato. Nono, observe as fotos e escreva a nacionalidade de cada pessoa retratada. Para ajudar, leia a dica. Você tem aí 4 imagens. Na primeira, foram os imigrantes que vieram para o Brasil trabalhar nas fazendas de café. Vai observar, né, que povo é esse aí, você escreve abaixo. Imigrantes que prosperaram e compraram imóveis para alugar e conseguiram montar negócios. Qual foi a população, né, que já tinha um poder aquisitivo melhor, já tinha uma condição financeira melhor? Veja aí quais foram esses povos, quais foram esses imigrantes e escreva. Foram imigrantes responsáveis pelo transporte de mercadorias. A tourada faz parte da sua cultura. Qual é a população de qual a tourada faz parte? Muitos desses imigrantes foram para o sul influenciados pelo clima. E aí você, de acordo com a informação e a imagem observada, vai colocar aí o imigrante de acordo com o seu país de origem, né? Se são alemães, portugueses, espanhóis, italianos. Décimo, observe a imagem e responda às questões sobre imigrantes. Aí você tem um navio de imigrantes, né, uma pintura feita com óleo, em 1941. Quais eram as condições dos imigrantes nas viagens? Observando aí, quais eram as condições dessa viagem dos imigrantes? Em sua opinião, o que os imigrantes esperavam quando chegavam ao Brasil? Diante do que a gente viu, né, que a gente estudou, que você leu aí no seu conteúdo, o que era que eles esperavam quando chegassem nas terras brasileiras? Aí você vai responder, letra A e B são respostas pessoais. Último quesito, aí na página 83, leia o texto a seguir. Os imigrantes eram homens, mulheres e crianças dispostos a emprestar o seu esforço a uma terra na qual mal haviam ouvido falar. Na bagagem, no entanto, mais do que as velhas roupas surradas, trouxeram ideias que transformariam para sempre a feição de nossas cidades. De acordo com o que foi estudado sobre a chegada dos imigrantes ao Brasil e com o trecho acima, escreva um pequeno texto falando sobre a expectativa dos imigrantes na nova terra. Então, de acordo com o que a gente viu no conteúdo e com esse pequeno texto que você está vendo aí e observando também a imagem, você vai criar aí um pequeno texto contando o que você acha
que eles esperavam, que era o que eles imaginavam para o futuro deles aqui no Brasil. Aí você conclui a atividade na página 83 e manda para mim. A gente realiza a correção junto, esclarece as dúvidas e vamos nos ver no próximo vídeo.